Olá, meus amigos. Continuando aqui a questão de número 75, a respeito do processo coletivo, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Segundo o entendimento simulado do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Meus amigos, essa alternativa está correta, a súmula número 618 do STJ. Existem duas razões, uma de ordem material, outra de ordem processual. A primeira de ordem material, o STJ disse que era a aplicação do princípio da precaução no direito ambiental. Por quê? Porque no direito ambiental é possível com que você já adote certo, condutas para proteger o meio ambiente, mesmo quando você não tem ainda certeza que a atividade do empreendedor causa dano ou não. Então, em decorrência do princípio da precaução, você pode sim inverter o ônus da prova nas ações de degradação ambiental, ou seja, é o próprio empreendedor que vai ter que comprovar que a atividade que ele faz não causa danos. E existe ainda uma de ordem processual. Por quê? Porque a inversão do ônus da prova está previsto onde? Está previsto, hoje em dia, né? Está previsto também no CPC, mas está previsto, né, primordialmente, né, antecipadamente, antes mesmo que estava no CDC, estava no CDC. Né? Então estava no Código de Defesa do Consumidor. E aí, como se faz parte, né, a lei de ACP, né, que seria um ACP, e o CDC do microsistema de tutela coletiva, nós temos a possibilidade de aplicação com base no que está previsto no CDC. Letra B, meus amigos, o juízo pode controlar de ofício a legitimidade das associações para ajuizar a ACP, consoante entendimento do STJ. Meus amigos, é esse sim o entendimento do STJ. O que o STJ entendeu? A legitimidade das associações, existem dois requisitos que nós temos. Né? Primeiro, ela tem que estar constituída há um ano e ela tem que ter, entre as suas funções, defender aquilo que ela está ajuizando a ACP. Só que essa legitimidade, meus amigos, e aí se fala muito da representatividade adequada, né? Quem é a entidade adequada para ajuizar um ACP? Essa presunção que a lei deu para as associações, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, é uma presunção que é relativa, ela não é absoluta. Então, por exemplo, você tiver uma associação, e aí eu já comento a letra C, B e C, né? Que certo? Ela é muito genérica, por exemplo, ela busca defender tudo, né? Quem busca fazer tudo não faz nada, né? Ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, você vai se entender que não é ela a associação que é adequada para tutelar aquele direito. Então, o STJ entende que o fato do Estatuto da Associação ser genérico demais pode ser razão plausível para afastamento da legitimidade da associação, para ajuizar a ACP, consoante entendimento do STJ, e esse controle, meus amigos, pode sim ver de ofício. Né? Certo? Até porque, como eu coloquei para vocês aí a ementa do julgamento que fala sobre isso do STJ, fala o seguinte, ó, por outro lado, o artigo 125, inciso 3 do CPC, que está no CPC antigo, né, mas eu já coloquei atualizado o número dele, estabelece que é poder dever do juiz, na direção do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. E além disso, né, o magistrado, né, exerça, mesmo que de ofício, o controle de idoneidade, adequação da representatividade, para aferir, para afastar a legitimidade ad causa da associação. Então, pode sim ser controlado de ofício, certo? Então, letra B e letra C estão corretas. A letra D, meus amigos, fala o seguinte, consoante entendimento da STJ, para que se forme litisconsórcio ativo facultativo entre MPE e MPF para ajudar a ACP, não é necessária a demonstração de alguma razão específica que justifique a presença de ambos na lide. Meus amigos, nos termos da lei de ACP, né, parágrafo 2º do artigo 5º, é possível sim litisconsórcio entre aqueles entes que vão adentrar com a ação. Ocorre que o litisconsórcio, meus amigos, ele tem alguns motivos, algumas razões de ser, que é você aumentar a eficiência processual, né, aumentar a eficácia, fazer uma economia processual, né, fazendo com que um processo consiga fazer com que resolva mais problemas que outros poderiam colocar já a lide. Ocorre que, quando você tem um litisconsórcio que é junto MPE e MPF, sem uma razão específica para tanto, o que é que vai acabar acontecendo? Você tem que ir auto de um lado para o outro, né, quando os autos eram físicos, ou mesmo você tem que ter intimação eletrônica para um e para outro. Então, assim, tem uma série de atos que vai fazer com que, querendo ou não,
o processo se torne mais demorado. Então aí vai afetar a própria razão de existência do litisconsórcio. E em razão disso, nós não temos, entendeu, o STJ, que dá um cheque em branco para esse litisconsórcio ativo facultativo. Então tem que demonstrar alguma razão, certo? E a letra... Justamente por isso, né, essa letra D, ela é considerada como sendo incorreta, certo? Então, não é necessária a demonstração de alguma razão específica, está incorreto, certo? Então, isso aí deve ser a alternativa assinalada. E a letra E, consoante entendimento do STJ, a expressão necessidades prevista no artigo 134 caput da Constituição Federal, que qualifica e orienta a atuação da Defensoria Pública, deve ser entendida no campo da ACP em sentido amplo, abrangendo então os hipervulneráveis. Esse foi o entendimento da STJ, que a Defensoria Pública, segundo o artigo 134, tem a missão por missão defender os necessitados. E o STJ acolheu um entendimento, isso foi uma discussão a respeito do aumento do plano de saúde, dos valores em razão de idosos, né? O STJ entendeu que a Defensoria Pública ela não está mais, o conceito da Defensoria Pública de necessitados não é mais aquele conceito estrito de aquelas pessoas, né, serem conceito meramente econômico. Você tem que passar para um novo conceito, né? E aí, com isso, se engloba também os hipervulneráveis, que são aquelas pessoas que têm situações por si só já agravadas na sociedade de vulnerabilidade, como os idosos, portadores de doenças, por exemplo, como a AIDS, ou mesmo as crianças, certo, meus amigos?